que hoje a gente vai ter a nossa última conversa na disciplina, né? Hoje é a nossa última aula. E como previsto no nosso cronograma, hoje a gente vai ter uma conversa sobre ética profissional e aspectos legais da profissão de computação no Brasil. Esse é um tema que eu particularmente gosto bastante e acho extremamente relevante para qualquer profissão, não só para a nossa. E é um tema também um pouco polêmico em alguns aspectos. Então eu vou tentar, na medida do possível, na aula de hoje, esclarecer para vocês os pontos principais aí que a gente deveria minimamente saber como um profissional de computação. Ética é uma palavra que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar diversas vezes, né? Provavelmente sabem o significado, mas ética é uma coisa difícil de explicar, né? Ética, como eu estou dizendo aqui para vocês, ela varia de acordo com um grupo, ela varia de acordo com uma época, mas no geral ela é universal, porque é como se fosse um acordo de convivência. Eu gosto de dar essa placa do "é proibido fumar" nesse local aqui, ela não está à toa no slide, não. Ela está aqui para a gente contextualizar um pouco como que a ética muda ao longo dos anos, né? O que acontece? Hoje, infelizmente, a gente não está dentro de uma sala de aula convencional, né? Estamos cada um dentro das nossas casas. Mas, há 30 anos atrás, era comum, por exemplo, um professor estar dentro de um ambiente de sala de aula com vários alunos e, eventualmente, acender um cigarro dentro de sala de aula e fumar ali. E estava tudo certo. Hoje, quando a gente fala uma coisa dessa, até causa um tipo de estranheza, não causa? Fala, poxa, o professor acendeu um cigarro e fumar dentro de sala de aula? Não tem problema fumar, digamos assim, mas vai fumar dentro de sala, né? Um aluno também, fala, poxa, o aluno está ali assistindo a aula, vai acender um cigarro? Há 30 anos atrás, isso era completamente aceitável. Ninguém tinha estranheza em relação a isso, porque não era um comportamento antiético. A sociedade aceitava aquilo como algo normal, então estava tudo certo, né? Há 10 anos atrás, por diversos motivos, envolvendo questões de saúde, né, tem uma campanha muito grande para tentar reduzir o número de pessoas que são fumantes, para evitar problemas pulmonares e por aí vai e tal. Então começou-se a se restringir locais onde eram permitido fumar ou não. Então começou a ser comum a gente ver esse tipo de placa. Nas poucas aulas que vocês tiveram no PVA, no PVB, talvez vocês devem ter observado que algumas salas têm essas placas, outras não. Tá? Mas o que acontece? A ética estava mudando ao longo do tempo, e para mudar o comportamento ético das pessoas, enfim, para moldar aquele comportamento de convivência, aquele comportamento do grupo, passou-se a ser necessário esse tipo de placa. Então, eventualmente, a pessoa até tinha vontade de fumar naquele ambiente, mas ela via que era proibido, então ela respeitava. Com o passar do tempo, aquilo foi se tornando algo tão comum que hoje em dia quase todos os ambientes de sala de aula nem têm esse tipo de placa, e nem por isso as pessoas vão acender um cigarro ali dentro, nem um professor, nem um aluno, porque já se enraizou aquele comportamento de que fumar naquele ambiente seria antiético. Conseguiram entender, assim, por meio do exemplo, como que ética é uma espécie de acordo de convivência? Então, tem várias coisas na nossa vida que às vezes a gente até gostaria de fazer, mas a gente não faz porque sabe que, de um ponto de vista de grupo, né, no ponto de vista de sociedade, aquilo não seria aceitável. Então é porque aquilo seria antiético. Perfeito? Então qual que é a diferença de ética para moral? Moral, eu costumo dizer que é a prática da ética. Moral é um conceito muito particular. Às vezes o que é imoral para mim não é imoral para vocês, e vice-versa. Quando a gente considera que algo é imoral, a gente considera que é aquilo que a gente não faria em hipótese alguma, certo?
Pegando o exemplo do cigarro aí, vamos supor que, sei lá, a sala de aula está vazia, tem ninguém ali, e você eventualmente é fumante, você está com vontade de fumar naquele momento. Você fumaria dentro de sala de aula? Se você falar não, mesmo com a sala de aula vazia, é porque você considera que essa seria uma atitude imoral. Falar, não, mesmo que ninguém estivesse vendo, eu não vou fazer isso. Porque eu não me suportaria fazendo esse tipo de coisa. É completamente fora dos meus princípios. Se essa for a sua visão, você acharia que aquilo é imoral. Outra pessoa eventualmente fumaria. Ah, não tem ninguém aqui e tal, não vai atrapalhar o grupo, eu acho que está tudo certo, eu me aceito fazendo isso. Então, eu acho que isso é totalmente moral, eu fumaria. Então, conseguiram notar a diferença? Aquilo que você não faria em hipótese alguma, mesmo se ninguém estivesse olhando, né, é porque você acha que é imoral. Aquilo que você faria, mesmo se o grupo não concorda, mas você estivesse sozinho ali, é porque por mais que eventualmente fosse antiético, você acha que é moral. Então, ética é algo voltado a um grupo, né? É um acordo de convivência. Moral é algo muito particular. Cada um tem a sua, certo? Bom, então o que a gente pode afirmar dentro disso daí, né? Às vezes a gente fala que determinadas pessoas tiveram atitudes imorais. Você fala, fulano foi imoral naquilo que ele fez. Olha, quando a gente fala que alguém está sendo imoral, a gente está falando que alguém foi imoral sobre o nosso ponto de vista, né? Mas pensando do ponto de vista do todo, o máximo que a gente pode afirmar é que a pessoa foi antiética, né? Porque é o que aquele grupo não aceitaria. Bom, passado aí pequenas definições, tá? Eu não quero passar a impressão para vocês que a gente está numa aula de filosofia, tá? Mas é importante a gente conceituar algumas coisas. Muitos autores definem aqui ética profissional como sendo, então, um conjunto de normas, de condutas que deverão ser postas na prática no exercício daquela profissão. Então, existem códigos de ética para vários tipos de profissão. Para a nossa não é diferente. Então, veja só, pensando que uma profissão representa uma classe, uma pessoa que tiver uma atitude antiética significa que ela está fazendo algo que nenhum profissional daquela classe deveria fazer. Ok? Daqui a pouco a gente vai conhecer qual que é o código de ética da nossa área. Bom, o ser humano, de uma maneira geral, ele tende a ser egoísta, né? Quase sempre, né? E eu não vou me excluir disso daí, né? Nós temos tendências a tentar defender os nossos interesses particulares, né? É natural, isso é quase que uma questão de sobrevivência, né? Só que quando esses interesses eles são antiéticos, quase sempre eles causam problemas sérios do ponto de vista profissional. Então aqui eu estou dando alguns exemplos. Por exemplo, aviltamento de preços, né? Professor, não sei o que significa aviltamento. Aviltamento de preços, eu estou me referindo a praticar preços muito abaixo do mercado só para arrebentar com a concorrência. Então imagina só, você está entrando num ramo novo e para você ganhar mercado rapidamente, de repente você vai praticar preços que seriam, sim, impossíveis de qualquer outro concorrente praticar, até porque você estaria tendo prejuízo financeiro naquilo dali, né? Mas tem gente que pratica esse tipo de coisa olhando interesses próprios, falar, não importa se ninguém vai conseguir concorrer comigo. Eu estou olhando o meu, eu vou praticar esse preço aí e dane-se. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Tem algumas classes que defendem isso via regimento. Se a gente pega a OAB, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB ela tem uma tabela de preços para determinados tipos de processos, né? Estou falando isso em linhas gerais. Então, vamos supor, processo lá que envolve danos morais, tem que cobrar no mínimo isso, né? Para que existe esse tipo de tabela? Para evitar o que a gente chama de prostituição da profissão. Prostituição da profissão é aquele cara que, sei lá, pratica preços ali que arrebentam com uma classe toda. Entendeu? Todo mundo sai perdendo no final porque ninguém vai conseguir concorrer com aquele valor. Isso é um comportamento antiético. Propaganda enganosa, não é?
Tem gente que às vezes tem esse tipo de comportamento antiético, olhando interesses próprios. Aquela pessoa que eventualmente entra no mercado criticando o concorrente, falando que o concorrente faz isso, faz aquilo, e eventualmente nada daquilo é verdade, está caluniando na verdade, está junto aqui, ó, né? Visando interesse próprio e causando um problema numa classe toda. Difamação, tudo isso entra aqui nas mesmas questões que eu tinha falado, tentando reduzir a concorrência de maneira suja, de maneira antiética. Ok? Bom, quando a gente fala então de ética na computação, a gente tem algumas questões aqui para avaliar. Porque a gente já viu na nossa aula, não é? É inquestionável que a computação está cada vez mais presente na sociedade. A gente tem computador aplicado a tudo. Computador em carro, o próprio celular que a gente carrega é um computador, o médico trabalha com computador, advogado, enfim, computador é usado em tudo na nossa sociedade. Então, pensando que a computação é algo praticamente onipresente na nossa sociedade, naturalmente a gente tem que se preocupar aqui com algumas questões éticas relacionadas à computação. E aí, aqui eu destaco algumas questões. A gente tem ética aplicada ao profissional, né, da computação, o programador, o engenheiro de software, o analista, como ter uma postura ética exercendo a sua profissão. A gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, inevitavelmente, a gente tem algumas questões a levantar sobre isso daqui também, ó, o usuário, o cliente. Como ter uma postura ética usando tecnologia? Vou dar um exemplo para vocês. Fake news é uma forma antiética de se usar uma tecnologia. Perfeito? Você está manipulando informações para interesses próprios e, enfim, causando problemas a outras pessoas. Aí a gente poderia pensar em pirataria, outra forma antiética e também ilegal, né, de se usar tecnologia. A gente vai explorar isso melhor. E outras questões que a gente vai diluindo aí ao longo da aula, beleza? Bom, então, pessoal, quando a gente fala de ética aplicada, que é o que eu estava falando agora há pouco, dei até o exemplo do cigarro e da sala de aula, a gente está falando então da conduta diária de uma pessoa. Quando a gente fala de ética profissional, já expliquei também que a gente está falando sobre a conduta que aquela pessoa tem quando ela está engajada na prática de uma profissão. Então, a conduta ética de um médico não necessariamente é a mesma conduta ética de um advogado, pensando neles como profissionais, né? Não como pessoas, não na ética aplicada. E ética profissional aplicada diretamente na computação, a gente vai estudar especificamente esses dois pontos que eu já falei no slide anterior, que é o profissional da computação, né? Eu desenvolvendo tecnologias, né? Atendendo pessoas, prestando serviços, ou eu usando essas tecnologias. São pontos que a gente vai observar. Agora, existe um código de ética profissional para a nossa área, definido especificamente pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, que a gente conversou um pouco sobre ela, né, na nossa última aula. Esse código que eu vou apresentar para vocês é o código genérico da área de computação. Mas eu queria deixar claro que existem outros códigos de ética aplicados especificamente a algumas áreas de atuação. Por exemplo, existe o código de ética do engenheiro de software, existe o código de ética do profissional de banco de dados e outros, tá? O que eu vou apresentar aqui é o código de ética genérico proposto pela SBC e a gente vai debater um pouco em cima dele. Então, vamos lá. Ele é um código bem pequenininho, tá? Ele é composto de 12 artigos. Eu vou tentar explorar um pouco cada um deles com vocês, com esses destaques que eu já deixei previamente feitos aqui no documento. Depois vai ficar tudo isso disponível no Google Classroom para vocês. Ó, ele é um código de 2013. E o primeiro artigo dele diz o seguinte, tá? Vamos lá. São deveres do profissional de informática, né, dos profissionais de informática, contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Eu deveria ter até grifado aqui a palavra inclusão, tá? Mas eu acabei esquecendo de grifar. Muito bem. O que esse artigo diz para a gente, pessoal?
Basicamente, o que a gente tem que saber é o seguinte: quando a gente está desenvolvendo alguma tecnologia, quando a gente está prestando algum tipo de serviço, da mesma forma como eu, professor, tenho que lidar com diversas pessoas diferentes no dia a dia, cada um de vocês, né, vem às vezes de uma cultura diferente, tiveram uma formação diferente, as pessoas não são iguais, essa é a verdade. E o que torna elas ainda mais interessantes, o fato de elas serem diferentes. Só que nós, como profissionais, a gente tem que ter de uma forma bem clara na nossa cabeça que nem todo cliente, nem todo usuário vai ser igual, e a gente tem que se esforçar na medida do possível para atender a todos da melhor forma, gerando um maior nível de satisfação. Isso, na verdade, se aplica a qualquer profissão, né? Parece algo meio óbvio, e deveria ser óbvio mesmo, mas infelizmente não é todo mundo que pratica, né? Tem gente que resolve tratar uma pessoa de uma forma, dando benefícios, a outra deixa mais de lado, né? Não existe isso. Para a gente promover bem-estar social, a gente tem que praticar a inclusão. E a inclusão envolve todas as classes sociais, todas as religiões, todas as crenças, tudo, né? Todos, inclusive, as possíveis deficiências, né? Eventualmente, você tem um cliente que tem uma deficiência visual, o outro não tem, né? Um tem uma deficiência motora, o outro não tem, e aí? A gente tem que se esforçar para atender a todos da melhor forma. Muito bem. Segundo artigo, exercer o trabalho com responsabilidade, dedicação, honestidade e justiça, buscando sempre a melhor solução. É muito interessante a gente analisar código de ética, né? Porque código de ética quase sempre mostra assim, aquele mundo perfeito, que a gente sabe que na prática, infelizmente, a gente não vive, né? As pessoas têm ali aquela tendência a defender interesses pessoais, como eu falei em slides anteriores, e isso acaba por atropelar o interesse de outros. E aí a postura ética vai para o espaço. Mas, né, o natural seria isso: ter responsabilidade, dedicação, honestidade e justiça, tá? Não querendo olhar apenas para o próprio umbigo, não tirar vantagem de nada. Esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão. Também é um artigo que se aplicaria para praticamente qualquer profissão, só que especialmente na computação a gente tem que dar um destaque para isso, tá? A gente sabe que tecnologia muda com uma velocidade muito grande, né? Isso é uma coisa meio óbvia para a gente até do ponto de vista de usuário, né? Um celular que a gente usava 2 anos atrás, hoje já não é o mais moderno, né? O videogame que a gente adquiriu aí há 3 anos atrás, no ano que vem ele está ultrapassado. E, enfim, a tecnologia muda. Olhando do ponto de vista profissional, né, para a gente se manter atualizado, né, conseguindo desenvolver soluções que sejam coerentes e relevantes para aquele momento, a gente tem que se reciclar o tempo todo, tá? A computação a gente não estuda apenas durante a graduação ou apenas depois na pós-graduação. A gente estuda diariamente no exercício da nossa profissão. E isso eu falo de maneira assim mais clara possível. Eu hoje, por exemplo, dou aula para vocês de tecnologias que não existiam na época da minha graduação, né? Eu dou aula de programação para dispositivos móveis. Eu me formei em 2009 na graduação, pessoal. Em 2009, basicamente, não existia smartphone. O primeiro iPhone foi de 2008, ainda não era totalmente popular, né? Hoje eu dou aula para vocês desse tipo de tema. Então significa que eu continuei me reciclando e continuo, né, diariamente, igual todos deveriam fazer. E o código de ética prevê isso. Ah lá, ó. Artigo 4. Atuar dentro dos limites da sua competência profissional e orientar-se por elevado espírito público. Isso aqui é um negócio bem interessante também, tá? Tem alguns profissionais que, por ganância, não sabem dizer não nunca. O que eu tô querendo dizer com isso daqui? Vamos supor, você tem uma empresa, né? E chega para você uma demanda de desenvolvimento de um software, tá? Tô dando um exemplo aqui, que envolve tecnologias que você nunca viu na vida, tá? Você nunca usou, não conhece absolutamente nada daquilo.
É um projeto que envolve riscos grandes, eventualmente poderia causar prejuízos enormes se ele desse errado, tá? E o tempo para o desenvolvimento dele é curto, porque o seu cliente precisa dele com uma certa urgência. Ou seja, um cenário totalmente oposto do que seria um confortável para você. E aí tem gente que pega e fala, não, deixa para mim, eu faço, tá? Ah, não, eu dou meus pulos, o artigo de cima não fala que a gente tem que adquirir competência continuamente? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer. Ok, tem um fundo de verdade nisso. Só que você não pode ser inconsequente, né? Não é o momento para você eventualmente adquirir aquele tipo de competência. Você não vai ter tempo para aquilo e o risco de dar errado é muito grande. Então a postura ética correta seria, na verdade, você não aceitar aquele tipo de trabalho e, eventualmente, indicar algum profissional que você conhece que tem competência para fazer aquilo. Aí alguns vão falar, professor, você está maluco, né? Isso aí tá parecendo que você está vivendo na Disneylândia. Eu vou dar um cliente para o meu concorrente e perder ele assim de mão beijada? É basicamente isso, gente. Para você pensar o que aconteceria se você não perdesse aquele cliente, tá? Você ia pegar para atender ele, a chance de dar errado é muito grande, você ia causar problemas para aquele cliente. Ele não ia ficar satisfeito e ia passar essa informação para frente. Logo, o cliente, o único cliente que você não quis perder, te fez perder uns 30, 40, 50. Porque aquela sua falha, ela vai se propagar, né, dentro da sociedade e você vai ficar, falando português bem claro, um filme queimado. Se em contrapartida você perdesse aquele cliente, só falasse, olha, cara, infelizmente isso não está de acordo com... Eu não tenho condição técnica no momento para te atender, vai no fulano, vai na empresa tal, que ela dá conta de fazer isso. Vamos supor que você deu essa dica para ele, ele vai lá, aquela empresa presta o serviço para ele e ele fica totalmente satisfeito. Ele ficou satisfeito com você também, porque você deu a ele a indicação do que seria melhor para atendê-lo. Então, veja só, se você fosse olhar para o próprio umbigo, você não ia causar problema só para ele, não, você ia causar problema para você também. Eu costumo dizer que tem cliente que a gente ganha mais quando a gente perde ele. Essa é a verdade. Saber falar não é algo muito importante em qualquer profissão. Saber reconhecer os próprios limites. Entendido? Então, vamos aí para o artigo 5, né, para o quinto artigo. Guardar sigilo profissional das informações a que tiver acesso em decorrência das atividades exercidas. Muito bem. Então veja só, muitas das vezes você, ao ser contratado para desenvolver determinado tipo de tecnologia ou para prestar determinado tipo de serviço, você recebe informações sigilosas por parte dos seus clientes. Informações fiscais da empresa dele, não é? A cartela de clientes, dentre outras coisas. Tá? Você tem acesso àqueles dados. Muitas das vezes, o próprio contrato que você vai assinar junto àquele cliente já prevê que você não pode passar determinado tipo de informação para frente. Então, aí já seria uma questão não apenas ética, mas uma questão também legal. Né? Se você passasse aquela informação para frente, você estaria cometendo um crime. Só que, poxa, só porque eventualmente não tem um contrato assinado para aquilo, você vai sair passando para frente informação que você sabe que é sigilosa? Isso é um comportamento antiético. Tem gente que eventualmente até vende essas informações para o concorrente, né, para lucrar ainda mais. Imagina, a empresa A te contrata, te paga. Aí você vai, ainda pega os dados dela e vende para a empresa B, que é concorrente dela, para você ganhar um pouco mais. Poxa, eu não posso falar qual que é o adjetivo adequado para essa pessoa, né? Além de antiético, ele está sendo um cara bem danado aí, que eu não vou falar o termo, tá? No português, claro. Mas não deveria, acredito que isso fique claro para todo mundo. Observem que nem sempre quando a gente fala que algo é antiético, pessoal, necessariamente aquilo é ilegal. Muitas das coisas são legais, do ponto de vista de lei, né? Não da gente achar interessante, né? Legal de interessante, falando legal do ponto de vista de lei. Mas às vezes não só porque é legal, aquilo é ético.
né? Tem muita coisa aí que dentro da legalidade é antiético pra caramba. Bom, então vamos lá, ó. Artigo 6º aqui, ó. Conduzir atividades profissionais sem discriminação, seja de raça, sexo, religião, nacionalidade, cor de pele, idade, estado civil ou qualquer outra condição humana. Meio óbvio, né, gente? É chover no molhado falar disso daqui, né? Todas as pessoas merecem o respeito por igual. Não é porque uma pessoa tem uma coisa diferente da outra que a gente deveria tratá-la de forma diferente, né? Imagina se eu fosse fazer isso com os alunos. Que coisa mais insuportável que seria, aquele aluno ali eu vou dar mais atenção para ele porque ele é flamenguista, né? Aquele dali não, aquele é vascaíno, deixa para lá, a nota dele vai ser mais baixa. Imagina a gente fazendo isso com o cliente, né? Não tem lógica, né? Ninguém deveria fazer isso não só profissionalmente, mas na vida, no dia a dia. Respeitar a legislação vigente, o interesse social e os direitos de terceiro. Também não tem muito o que dizer. Respeitar a lei, né, é obrigação de todo mundo, né? E naturalmente, se você não respeita a lei, você está sendo antiético. Honrar compromissos, contratos, termos de responsabilidade, direitos de propriedades, copyrights e patentes. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente na aula também, né? Por exemplo, pirataria, né? Quando a gente mexe com pirataria, usa alguma licença ilegal dentro do ambiente de trabalho para desenvolver alguma coisa e tal, você está descumprindo, por exemplo, esse artigo do Código de Ética, né? Você está tirando vantagem, né, de uma situação que outro gastou para fazer, né? Vamos nos colocar na posição de quem fez, tá? Imagina que você desenvolveu uma IDE, não é? Que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é pago. Por algum motivo ele é pago, tá? E naturalmente ele vai ser muito robusto. Igual acontece com algumas engines para desenvolvimento de jogos, né? Tem algumas engines que são pagas. Aí você vai, arruma aquela versão alternativa dela ali, né? Desenvolveu o seu jogo e colocou no mercado. Vai falar, pô, dane-se quem fez essa engine, né? Eu dei meus pulos e agora eu vou lucrar. Tá bom, mas você ficaria satisfeito se agora com esse jogo que você desenvolveu, colocando ele no mercado, alguém pirateasse ele, né? E você não recebesse os lucros pelo esforço que você teve para desenvolver? Provavelmente não ficaria. Mas durante o processo de desenvolvimento, aquela pessoa teve a mesma atitude e não se preocupou com isso. Então, tá vendo como que às vezes quando a gente olha só para o próprio umbigo, a gente cria um problema coletivo que vai respingar na gente em algum momento? É mais ou menos essa situação. Ser antiético prejudica todo mundo. Ó, então olha lá, ó. Artigo 9º. Pautar sua relação com os colegas de profissão nos princípios da consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe, tá? Isso daqui, basicamente, tem a ver com aquela questão que eu tinha falado agora há pouco, sobre evitar difamação ou posturas que prejudiquem uma classe como um todo. Tem gente que tem mania de fazer isso. Tem professor que faz isso, né? Às vezes o cara vai para dentro de sala de aula e fica criticando o colega dele. Fala, aquele cara lá, ele é carrasco, né? Ele gosta de fazer determinado tipo de coisa com o aluno. Na aula dele, nossa, você vai sofrer, né? Ele é um cavalo, né? Você já deve ter visto, eventualmente, algum professor falar isso de outro professor. É um comportamento antiético. Por mais que, eventualmente, a gente pense alguma dessas coisas a respeito de alguém, a gente está ferindo uma classe como um todo. Porque, às vezes, o que você está falando reflete uma opinião muito pessoal, mas, na prática, aquilo pode não ser uma verdade. Mas se você vende determinada imagem de um profissional, você pode estar acabando com a carreira dele e, de uma certa forma, a classe está enfraquecida. Imagina se dentro de uma classe todo mundo fizesse isso em relação ao outro. A classe perde força. Vocês conseguem visualizar isso? Então, não praticar atos que possam comprometer a honra, a dignidade e privacidade de qualquer pessoa. Aqui eu nem destaquei, porque também é algo meio óbvio. O 11º artigo, nunca apropriar-se de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas. Isso tem a ver também com o 8º artigo, tá? E a gente vai discutir um pouco dessas questões também mais para frente.
E aqui não envolve só aspectos éticos, envolve questões legais também, tá bom? E, obviamente, zelar pelo cumprimento desse código. Pessoal, então, como vocês puderam ver ali, né, o nosso código de ética proposto pela SBC, ele não tem nada assim de muito surpreendente, não. Eu costumo dizer que ele tem ali o feijão com arroz dos conceitos éticos adaptados ali para a nossa área. E convenhamos, não é muito difícil de ser ético seguindo esse código. Ele não está exigindo nada demais da gente, né? Se todo mundo seguisse minimamente aquilo dali em todas as profissões, né, e aí eu falo todas mesmo, sem dúvida que a gente tinha um país um pouco melhor. O grande problema que a gente tem hoje em dia é exatamente a gente não ter um pensamento coletivo para nada. Todo mundo só olha para os interesses próprios e todo mundo sai perdendo no final. Muito bem. Sem entrar muito em polêmica, vamos falar então sobre os principais pontos da discussão que a gente vai ter dentro da nossa aula, pensando em ética aplicada à computação, tá? Então a gente vai pautar aqui essa discussão nesses 5 pontos. Vou falar sobre questões éticas envolvendo desenvolvimento de sistemas, questões éticas envolvendo automação de decisões, violação de informações e da privacidade, internet e sistemas críticos, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento de software, né, ou desenvolvimento de sistemas, a gente tem pontos aí que eu destaquei para a gente debater, para a gente conversar aqui. É uma pena que a gente está nesse ambiente um pouquinho à distância, porque essa aula, quando ela é presencial, a gente realmente conduz ela como se fosse uma conversa, tá? É muito debate. Então, se eventualmente alguém quiser perguntar alguma coisa, abrir o microfone e a gente conversar sobre determinado ponto, pode ficar à vontade, tá? Não precisa de esperar assim, um momento específico para isso, não. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de responsabilidade perante ao cliente, a gente está falando que a gente tem que garantir que o produto seja adequado ao cliente. E aqui a gente está falando de engenharia de software também. Porque olha só, lá em engenharia de software, uma das coisas que vocês aprendem já desde o início, e eu falei um pouco quando a gente teve a nossa aula sobre a área, né? Sobre requisito de software, requisito de sistema. Uma das coisas que às vezes a gente corre o risco de fazer quando está num processo de desenvolvimento é de achar que a gente está desenvolvendo aquele software para a gente e esquecer que a gente está fazendo ele para outra pessoa. O que acontece? Às vezes, para o seu cliente ficar satisfeito com o produto que você está desenvolvendo, você acaba tendo que desenvolver coisas de uma forma que você não gostaria de fazer se aquele software fosse para você. Estão conseguindo visualizar essa situação? Porque às vezes o que é bom para uma pessoa não necessariamente é bom para mim. Só que, olha, bicho, você está sendo contratado para desenvolver algo sob medida para determinada pessoa, quando é o caso, né, de software, de fábrica de software, né, software sob demanda, e o seu principal objetivo é que aquele produto seja bom para quem está te pagando, não que aquele produto seja bom para você. Às vezes você vai ter que rasgar, né, vários dos seus conceitos pessoais, né, e esquecer, enfim, você vai ter que criar algo, às vezes usando uma linguagem de programação que não é a que você gosta, usando um banco de dados que não é o que você gosta, desenhando uma interface que não é exatamente da forma que você acha mais confortável para você usar, mas para aquele público é. E é isso que você tem que fazer. Porque a sua responsabilidade é perante o seu cliente. Então, novamente, isso daqui vem num ponto que eu costumo dizer também sobre casar com tecnologia. Tem gente que tem mania de ficar nessas brincadeirinhas, falar, Windows é melhor do que Linux, né? Linux é melhor do que aquilo, né? Java é melhor do que C++, iOS é melhor do que Android. Fica nessa briguinha, né, de tecnologia, como se aquilo fosse time de futebol, né? Tecnologia, pessoal, não existe melhor, não existe pior. Claro, dependendo do cenário, você vai ter melhor ou pior. Mas a melhor tecnologia que existe é aquela que te atende de forma mais adequada no contexto do problema que você está resolvendo. Às vezes vai ser uma, às vezes vai ser outra. Se você se limita a uma só, porque você acha a outra feia, boba e etc., você está se tornando um profissional
mais limitado, né? Por uma postura antiética. Basicamente por isso. Bom, participação do cliente. Isso aqui, por incrível que pareça, também tem muita relação com engenharia de software, tá? Participação do cliente na definição do produto que é adequado para o seu uso. Existem várias metodologias de desenvolvimento, como vocês vão estudar lá na disciplina comigo. E várias delas se encaixam nos movimentos ágeis, né? A gente tem lá Scrum, XP, dentre outras metodologias que a gente categoriza como métodos ágeis de engenharia de software. E todos os métodos ágeis de engenharia de software, eles seguem um manifesto ágil, que vocês ainda vão estudar lá comigo também. E uma das premissas desse manifesto é exatamente que o cliente ou o usuário, né, ele deve estar inserido dentro do processo de desenvolvimento. O que isso quer dizer, né? Existem reuniões que vão ser feitas aí pela equipe técnica ao longo do processo de desenvolvimento que são importantes que um cliente participe, né? Ou que um representante do cliente participe, para ele ter uma noção do que está sendo feito, como está sendo feito em tempo real, né? E que ele possa dar opinião na medida do possível antes de determinados erros se tornarem uma bola de neve. Eu estou falando isso, né, de uma forma muito resumida mesmo, que o objetivo aqui agora não é ter uma aula de engenharia de software, mas essa postura ética que se espera no desenvolvimento de software, ela é incentivada por algumas metodologias de desenvolvimento. Isso que eu estou querendo deixar claro para vocês por agora, entendeu? E muita gente esquece disso. Muita gente acha que o cliente tem que ficar o mais longe possível do processo, né? Porque o cliente atrapalha. Na verdade, o cliente não atrapalha, ele ajuda. Só que às vezes, para ele ajudar, ele vai tocar em algumas feridas. Ele vai falar de coisas que você não gostaria de escutar, mas que você precisava. Então, é importante. Ok? Produtos com qualidade, não é? Realizar avaliação durante o desenvolvimento. Aqui a gente está falando de teste de software. Aqui tem muito a ver com engenharia de software, tudo que eu estou falando, porque não tem como a gente falar de desenvolvimento de sistema sem falar de engenharia de software, né? O que acontece? Tem gente que às vezes na ânsia ali, novamente, vamos pensar do ponto de vista egoísta. Hoje em dia a gente vive um mercado extremamente competitivo, concorrido. Tem muita software house no mercado, tem muita gente desenvolvendo solução para praticamente tudo. Dificilmente a gente cria um produto hoje que é totalmente inédito, né? Quase sempre alguém já fez alguma coisa minimamente parecida, tá? Pensando nisso, né? Especialmente se a gente for pegar o mercado de desenvolvimento para dispositivos móveis mesmo, que é algo que muda muito rápido, né? Quase sempre quando alguém tem uma ideia que é minimamente inédita, ou o mais próximo possível disso, a pessoa quer desenvolver aquilo e lançar logo, né? Porque se ela demorar para lançar, alguém vai lançar primeiro e vai fincar a bandeira ali, né? Sendo o precursor daquela área. E aí fica um pouco mais difícil de você concorrer mesmo, porque quem sai na frente costuma ter algumas vantagens. Só que às vezes a pessoa, para ganhar essa concorrência, ela abre mão da confiabilidade, da qualidade do seu sistema. Ela praticamente deixa de fazer teste, né? Vocês já tiveram a experiência de baixar algum aplicativo em suas primeiras versões? O que não faltava nele é bug, erro. Você abre o aplicativo, ele dá crash, fecha, né? É lento, trava, enfim, etc. Isso acontece muito em mobile. Por conta desse comportamento antiético que eu estou falando aqui. De, às vezes, abrir mão de testes, nem fazer o mínimo necessário, né? Só para lançar o produto rápido e fincar a bandeira no mercado como o primeiro. Isso é um comportamento antiético. Em alguns casos, pode causar problemas muito sérios, como a gente ainda vai ver em alguns momentos lá na engenharia de software. Comportamentos antiéticos que causaram mortes, né? Que causaram prejuízos financeiros muito grandes, né? A gente tem casos recentes aí, inclusive de aviões da Boeing que caíram, né? Por conta de problema de software, né? Que depois eu ainda vou conversar sobre isso com vocês. E tem a ver com essa questão da qualidade aqui. Bom, redução de riscos no desenvolvimento.
proporcionar condições para o sucesso no desenvolvimento, né? Quando a gente fala de riscos, a gente lembra lá, por exemplo, daquele caso do ET, do filme do ET, do jogo do ET. Lembra que eu falei na minha palestra daquele caso? Aquele caso, uma das coisas que mais faltou lá foi gerência de risco. Vamos lembrar o que é a gerência de risco aqui, tá? Gerência de risco é quando você tenta antever problemas que eventualmente podem vir a acontecer, né, durante um processo de desenvolvimento, e você não só anteviu, não é, aquele problema, como já traçou uma estratégia para lidar com ele se ele acontecer. Ou seja, é o tentar não ser pego de surpresa. Isso vale, né, para problema, como vale também para oportunidade, né? Se eu tiver aquela oportunidade de fazer determinada coisa, eu vou agir dessa forma, né? Não vou ser pego de surpresa. Isso é uma tentativa de proporcionar, né, condições de sucesso no desenvolvimento, pensando em todas as possibilidades que podem ocorrer ali ao longo do processo. Então, pessoal, de uma maneira geral, o que eu posso definir para vocês aqui, esse slide que eu acabei de falar, né, que tem tudo a ver com engenharia de software mesmo, esse slide inteiro. Aplicar engenharia de software está diretamente relacionado com ter uma postura ética dentro do processo de desenvolvimento. Vocês já ouviram falar dos prédios que eram feitos, se eu não me engano, na Orla de Santos, que usavam como areia na construção, areia de praia, que é uma areia mais fina, mas descobriram que para diminuir os custos das obras lá na Orla de Santos, eles pegavam areia da praia mesmo para a construção. E aquilo naturalmente não tem uma resistência tão adequada, os prédios eram frágeis e eles caíam mesmo, tá? Poxa, eles não estavam seguindo, eles estavam tendo um comportamento antiético do ponto de vista de engenharia civil, não era? Né? E aos problemas que isso causaram lá, né? Para aumentar os lucros, eles abriram mão da qualidade, né? E morreu gente. Se a gente não tiver os devidos cuidados, a gente pode fazer a mesma coisa em software. É isso que eu estou querendo ilustrar aqui para vocês, dentro daquela mesma analogia que a gente fez na nossa palestra com a construção civil. Bom, do ponto de vista de automação de decisões, né, a gente tem outras coisas a levar em consideração aí também, tá? O que acontece? Aqui eu estou falando do nível de automação do sistema, garantir a melhor distribuição das tarefas entre usuário e computador. Isso aqui tem muito a ver com engenharia de software também, tá? Quando a gente fala da parte de requisitos. Vocês já usaram determinados sistemas que, do ponto de vista de usuário, você nitidamente percebe que determinada coisa que você faz manualmente, o sistema poderia fazer de forma automática e ficaria muito mais confortável para você? Você já viram esse tipo de coisa? Fala, pô, mas para que eu tenho que fazer isso daqui? O sistema poderia fazer isso para mim, né? Algum cálculo que ele poderia fazer automaticamente porque ele já tem os valores necessários, algo nesse sentido. Provavelmente vocês não devem, às vezes vocês não estão lembrando, mas já devem ter passado por uma situação dessa. Quando a gente tem essa sensação, fala, poxa, mas por que o sistema não faz isso? Dava para ele fazer. É uma falta, né, um problema que aconteceu exatamente nesse ponto. Às vezes, no levantamento de requisitos do sistema, os analistas não levaram em consideração que ficaria mais confortável que algo fosse automatizado ao invés de ser manual, sendo que o esforço para aquilo ser feito seria muito pequeno. Então, não teria por que não fazer, né? Ter esse tipo de preocupação, né, do que o sistema deve automatizar e o que ele não deve, também não deixa de ser uma conduta ética com o seu usuário, com o seu cliente. Diminuir o esforço dele, né? Sem gerar tanto esforço para você possibilitar isso para ele. Informação para apoio à tomada de decisão, né? Garantir conteúdo correto para tomada de decisão. Vamos lá, então. Vamos imaginar esse pessoal que trabalha na Bolsa de Valores, tá? Fazendo investimento. Fica lá o dia inteiro com aquele monte de telefone no ouvido e comunicando, vendendo e comprando ações. Essas pessoas trabalham na frente de um computador o dia inteiro, olhando dados, né? Muitas variáveis ali. Imagina se esse sistema de apoio à tomada de decisão não tivesse dados corretos para essa pessoa, né? Falou que determinado evento aconteceu, sendo que não aconteceu, né?
falando que tem determinada tendência acontecendo ali em determinado ramo de atuação, né? As empresas petrolíferas, às vezes o barril do petróleo desvalorizou muito ou valorizou e aquilo não está correto, e a pessoa toma decisões baseadas naquela informação errada. Além de você causar definitivamente um prejuízo para ela, né? A falta de zelo com a qualidade da informação que um sistema presta, né, para um usuário é algo totalmente fora, é algo totalmente antiético. Quando isso é feito de forma deliberada, né, você passa informações incorretas propositalmente, não é nem porque você não teve cuidado para a qualidade, é porque você passou incorreto de propósito. Aí é um problema pior ainda, né? Que a gente vê acontecer aí diariamente em muitas mídias sociais. Bom, quando a gente fala de violação das informações, tem alguns pontos interessantes para a gente focar também, tá? Isso daqui tem até relação com coisas que a gente já viu no Código de Ética agora há pouco, tá? Acesso a dados armazenados. Então, a gente tem que garantir e respeitar os níveis de confidencialidade dos dados. E quando eu falo disso, eu não estou falando apenas se isso tiver sido definido em contrato, em lei. Estou falando do ponto de vista ético mesmo, tá? A gente tem que ter uma ciência clara de que uma informação que chega até nós por um cliente, ela não deve ser propagada, tá? Eu vou dar um exemplo que às vezes é muito comum e é de uma área que envolve a computação, mas não do ponto de vista de nível superior, mas que envolve. Vamos falar aí do ponto de vista técnico, tá? Você leva o seu computador para formatar lá numa assistência técnica e tudo mais, tá? Vamos supor que chegou o computador lá, né, para formatar, e aí tem aquele técnico que é curioso, fala, eu vou formatar isso daí, mas deixa eu ver que dado que tem aí, poxa. Às vezes tem umas fotos interessantes aí e tal. Aí às vezes descobre que tem algo sigiloso ali, uma foto de uma pessoa nua ou alguma coisa assim que, poxa, é problema da pessoa se ela produziu aquele arquivo, né? Você teve acesso àquele arquivo porque você, né, foi contratado para lidar e de alguma forma aquela informação chegou até você. Agora, entre isso e você pegar aquela informação e jogar na rede, né? Isso é algo completamente antiético. Concorda comigo? E, poxa, a gente poderia dar N exemplos aqui. E entre pegar isso e ainda extorquir a pessoa, que tem gente que ainda de posse dessa informação ainda fala, olha, né? Se você não me pagar X, eu vou tornar esse dado público. Poxa, aí é crime, né? Aí não é nem a questão de ser antiético, não. Aí a gente está falando de um problema legal mesmo. Violação de comunicação. Garantir e respeitar a segurança da comunicação, né? Então, tem alguns ataques, por exemplo, que são aplicados, tipo o ataque man in the middle, né, o homem no meio, tal, que eles tentam basicamente interceptar comunicações e, enfim, tirar vantagem daquilo. É engraçado que a computação, muito do que ela surgiu, né, muitas das técnicas lá dos primórdios que a gente estudou do Alan Turing e tudo mais, o que ele fazia era exatamente isso, né? Só que a gente estava falando dentro de um contexto de guerra, que é diferente, né? Basicamente o que era feito é violar a segurança da comunicação, né? Dos oponentes ali, né? E, enfim, tirar vantagem daquilo dali. Mas meio que em guerra quase que vale tudo, né? Embora tenham lá tem os crimes de guerra também, mas isso não seria um caso. Agora, tirar vantagem disso para outras questões, além de ser antiético, em muitos casos é ilegal, né? Danos a sistemas computacionais, que a gente vai falar muito desse aspecto ainda na aula de hoje, tá? Vírus, tipos de ataque, que são questões antiéticas e ilegais, né? Isso, obviamente, é uma violação de informação, e pensando do ponto de vista de desenvolvedor de software, ciente de que um sistema ele pode ser atacado, né? É ético do ponto de vista de desenvolvedor tentar promover
mecanismos de proteção para aquela tecnologia que a gente desenvolve, né? Criando sistemas que a gente chama que são tolerantes a falhas. Quando a gente fala que o sistema é tolerante à falha, não significa que ele não pode falhar, tá? Não existe sistema perfeito. Na verdade, não existe nada perfeito, né, gente? Todo mundo, tudo tem algum problema, tudo tem alguma falha, por menor que seja. Só que ciente das principais falhas que um sistema pode ter, né? Quando a gente fala de mecanismos tolerantes à falha, significa que aquela falha ela não vai comprometer o sistema de uma maneira generalizada. Vamos supor, tá? Você está usando um sistema e, eventualmente, durante uma transação ali de banco de dados, acabou a luz, né? Poxa, mas pode ter no break, pode ter alguma coisa na infraestrutura que garante que o sistema fique em pé. Ok, mas desconsiderando esses aspectos, vamos falar só do software, tá? O software, ele tem que garantir, ele não tem como garantir que o sistema vai ficar ligado se acabar a luz. Isso seria impossível, né? Via software. Só que o software consegue garantir, por exemplo, que o sistema, quando voltar a funcionar depois do retorno da luz, que ele não vai estar, por exemplo, com dados quebrados. Ele pode ter mecanismos, né, de rollback que voltam o sistema exatamente no estado que ele estava antes daquele problema ocorrer. Conseguiram entender a situação? Isso não é feito de forma automática, né? A gente tem que criar esse tipo de mecanismo quando a gente está desenvolvendo software. E o fato de criar esse tipo de mecanismo é uma postura ética. Ok? Ah, eu não coloquei mecanismo de backup nesse sistema porque meu cliente não pediu. Alguém precisa pedir para a gente colocar um mecanismo de backup no sistema? Isso é uma coisa óbvia, né? Os dados estão ali para evitar que aqueles dados se percam em algum momento e causem prejuízo para o cliente. Qualquer pessoa pode ter um prejuízo por perder dados. O sistema tem que ter um mecanismo de backup, né? Às vezes o seu cliente ele não vai te falar lá numa entrevista de levantamento de requisito, falar, olha, eu preciso de um sistema de backup. Às vezes ele não sabe nem que existe isso. Você, como profissional, sabe. Negligenciar isso é ser antiético. Muito bem. Internet, né, que muita gente acha que é terra sem lei, é um universo aí para comportamentos antiéticos. E aqui a gente vai falar de alguns desses aspectos. Vamos lá. Primeiro deles aqui, que é uma questão também deveria ser muito clara para todo mundo, né? Conteúdo das coisas, o conteúdo que é publicado na internet, né, as informações que são disponibilizadas, elas deveriam, pelo menos, ter garantia da qualidade e veracidade das fontes. Estou falando de que aqui? Fake news, né? Veja só, pessoal, às vezes você não criou uma fake news, né? Às vezes você recebeu aquilo, né? Via WhatsApp, via e-mail, via o que for, né? Tudo bem. A gente não tem como garantir que a gente não vai receber esse tipo de informação. Agora, passar isso para frente, sem verificar se aquilo é verdade ou não, isso é antiético. Quem nunca fez isso, tá? Eu não estou isento disso também não, tá? Não estou querendo vir aqui falar para vocês como se eu fosse assim uma divindade, né? Uma pessoa que não comete erros e tal. Não, todo mundo em algum momento tem os seus erros. Só que analisando a situação, o fato da gente propagar fake news, às vezes mesmo sem ter intenção, é um comportamento antiético, porque todo mundo sai perdendo. Quando a gente recebe uma informação, para a gente passar aquilo para frente, a gente deveria, no mínimo, verificar se aquilo é verdade. Porque não é só quem cria que está sendo antiético, não. Quem passa para frente também está sendo. O impacto é o mesmo, né? E agora, obviamente, passar para frente ou criar isso de forma deliberada, aí o problema é mais sério, né? Aí a gente está falando de questões bem piores mesmo. Do ponto de vista de comércio eletrônico, eu até coloquei o logo do Mercado Livre aqui, que eu vou contar um caos para vocês aí relacionado com o Mercado Livre aí das antigas e também o atual.
Quando a gente fala de comércio eletrônico, hoje em dia o que a gente mais faz é comprar pela internet. Muito bem. Só que para a gente ter comércio eletrônico, a gente tem que garantir, então, do ponto de vista de desenvolvedor, né, a integridade dessas transações. Certo? Então, poxa, aqui não deveria vazar dado de ninguém, que tem até a ver com coisas que eu falei anteriormente, né? Às vezes vaza dado de cartão de crédito do seu comércio eletrônico. Aí o pessoal começa a usar aqueles dados para clonar seu cartão, aplicar golpe e tudo mais. A responsabilidade é sua. Você deveria segurar aquelas informações. Afinal de contas, voltando aqui, ó, né, a confidencialidade desses dados você tem que garantir. Esse exemplo do cartão de crédito é excelente. Não é porque você tem os dados do cartão de crédito de alguém que você vai passar para frente. Né? Bom, e principalmente a gente tem que garantir a existência de regras relacionadas a preços, promoções, frete, forma de pagamento, garantia, etc., que deem segurança para o seu cliente. Tá? Eu vou dar um exemplo do Mercado Livre das antigas para vocês. Tá? Provavelmente esse deve ser um caso que aconteceu por volta de 2004. Tá? Por volta de 2004. Na época, eu estava doido para comprar um Game Boy Advance. Né? Estava trabalhando, um dos meus primeiros empregos aí de carteira assinada, estava com a minha graninha, e eu queria comprar um Game Boy Advance. Era tão caro quanto é hoje você comprar um Nintendo Switch ou coisa nesse tipo, tá? Porque era o videogame portátil mais moderno da época. Ok, então, trabalhando, juntando ali as minhas migalhinhas e tal, juntei grana para comprar o Game Boy Advance. Fui comprar onde? No Mercado Livre. Porque não tinha loja física na minha cidade para comprar e tudo mais. Muito bem. Comprei o Game Boy Advance e recebi o quê? Nada. Né? Paguei e não recebi. Na época eu fiquei muito revoltado com aquilo. E aí fui procurar saber que tipo de segurança, né, que tipo de blindagem o Mercado Livre me dava em troco, né, para eu conseguir reaver esse dinheiro, enfim, não ficar aí no prejuízo. Na época, pessoal, o termo de aceitação lá do Mercado Livre, né, me fugiu o nome aqui agora, mas a política de uso do Mercado Livre deixava de forma bem clara o seguinte, naquela época, né, o Mercado Livre não se responsabiliza por transações ocorridas na sua plataforma. Basicamente, o que ele faz é colocar em contato pessoa A com pessoa B. O que acontece dali para frente é problema deles. Claro que não falava com essas palavras, mas na prática era isso que o termo dizia. Ele lavava as mãos. Tá? Cara, isso era um negócio extremamente ruim. Imagina só. Depois eu até consegui reaver a grana devido a outras formas que foram independentes do Mercado Livre, que não vem ao caso, depois em um outro momento eu posso até contar para vocês como é que foi. Mas o fato é, o Mercado Livre naquela época ele não dava segurança para o comprador, né, de que ele podia comprar e não perder o dinheiro dele de forma alguma. Certo? Terrível, né? Era um comportamento antiético do Mercado Livre também, até porque ele lucrava em cima de todas as vendas que aconteciam, mas ele não se responsabilizava pelos problemas. Então, pô, a gente quer só o lado bom das coisas, né? É uma visão egoísta, é uma visão antiética, né? Muito bem, só que o Mercado Livre mudou muito. O Mercado Livre, já de um bom tempo para cá, ele instituiu o que a gente chama de mercado pago. Vocês já devem ter ouvido falar. Como que funciona o Mercado Pago? O Mercado Pago hoje, tá? Para você comprar no Mercado Livre, o risco de você sair no prejuízo é praticamente nenhum. Que é o que acontece? Quando você compra no Mercado Pago, você paga no cartão de crédito, aquilo debita sim do seu cartão, mas o vendedor não recebe essa quantia enquanto o produto não chega para a gente e a gente marca lá no Mercado Livre que a gente recebeu. Se você, por algum motivo, falar não recebi, a compra é estornada. O valor volta para você. Poxa, do ponto de vista de comprador, ficou legal, não ficou? Só que agora,
que tipo de golpe que começou a ocorrer no Mercado Livre? Golpe em cima do vendedor. Tem gente que hoje não gosta de vender no Mercado Livre porque tem o risco de não receber. Ele envia lá o produto para a pessoa, o produto chega lá, a pessoa fala que não recebeu, o valor é estornado e o vendedor fica no prejuízo. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente, é o seguinte: por mais que a gente tente ter um comportamento ético dentro do desenvolvimento de software, criando regras e tudo mais, a gente sempre tem que lidar com o fator humano, que a gente estuda muito lá na engenharia de software. E o ser humano é um bicho perverso, cara. O ser humano, quando ele vê brecha, ele tenta tirar vantagem para si, então fica complicado. Então, o Mercado Livre não foi omisso com o problema que ocorria no passado. Só que para solucionar aquele problema, ele criou um novo. É muito complicado. É difícil a gente ter uma segurança absoluta, mas o fato, olhando pelo lado do Mercado Livre, o fato do Mercado Livre estar criando políticas para tentar contornar esses problemas já é uma demonstração de que eles têm uma postura ética, eles estão tentando resolver. Não conseguiram, mas estão tentando. Certo? Muito bem. Quando a gente fala de sistemas críticos, né, a gente está falando exatamente daqueles sistemas que podem causar morte, grandes prejuízos, são aqueles piores casos, tá? Que eu costumo dizer. Então aí a gente tem controle de aeronave, equipamento hospitalar, não é? Questões que envolvem plantas químicas. Naturalmente, todo sistema que envolve esse tipo de risco, né, ele tem que ser testado exaustão. Existem técnicas de engenharia de software, inclusive aplicadas especificamente para esses contextos, né? Modelagem matemática e tudo mais. O fato de não usar esse tipo de coisa para garantir a segurança desse tipo de sistema é um comportamento, além de antiético, completamente irresponsável. Bom, vamos falar de alguns dilemas aqui, né? Alguns problemas éticos e sociais que surgem aí da discussão de tecnologia da informação aplicada no trabalho. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar disso daí. Computadores geram desemprego. Com certeza, a gente ouve falar isso desde a Revolução Industrial, né? Não aplicada a computadores, mas falando de máquinas, né? Computadores são máquinas mais modernas. Então, poxa, seria antiético então a gente substituir profissões por computadores? Isso é um debate aí bem interessante, né? Eu não tenho o objetivo aqui de levá-lo à exaustão na aula de hoje, mas eu vou tentar analisar aqui os dois lados da moeda, né? Sim, os computadores eles geram desempregos para alguns profissionais, mas ao mesmo tempo eles criam outros empregos, né? Então é muito difícil a gente fazer essa análise olhando apenas para uma faceta dela, né? Claro que ninguém gostaria de estar na posição do profissional que perdeu o emprego por conta de um computador, lógico, né? Mas não tem só lado negativo nisso, tem lado positivo também e de uma certa forma meio que gera-se um equilíbrio, né? Além disso, os computadores eles alteram muitos empregos. Então, por exemplo, trabalhador, tem gente que tem essa visão aqui, então o trabalhador às vezes ele vai ficar meramente um apertador de botão. Ele perde habilidades, ele perde skills, né? Ele vai se tornar cada vez mais descartável. Mas ao mesmo tempo é o que eu estou dizendo aqui, ó, novos empregos vão precisar de skills altamente sofisticadas. Eu gosto de dar o exemplo lá, por exemplo, do cortador de cana-de-açúcar, né? Total respeito por qualquer tipo de profissional, por qualquer tipo de profissão, pessoal. Mas vamos analisar o cenário específico daquela pessoa. Tudo bem, ela está tendo o ganha-pão dela ali, mas concorda comigo que é um trabalho altamente sofrido, que a pessoa às vezes é exposta a situações desumanas que ela não deveria passar, né, para fazer aquilo? Se eventualmente uma profissão como essa, ela é extinta porque um computador ou uma máquina vai lá cortar a cana automaticamente, olha, não necessariamente o fato daquela pessoa não ter aquele emprego mais
é algo só negativo para ela. Ela vai ter que se adaptar a fazer algum outro tipo de atividade, vai gerar um problema no início, obviamente, mas você tirou algum sofrimento da vida dela também, que ela não deveria ter. Eu tô tentando mostrar para vocês os dois lados da moeda, tá? Eu aqui não tô querendo, de forma alguma, tender para nenhum dos lados. Porque... Professor, Oi. eu fico pensando nisso da parte que você grifou ali, que, tipo, você falou que gera um equilíbrio porque meio que perdem empregos algumas pessoas, mas acabam surgindo outros. Só que esses empregos que acabam surgindo precisam dessas skills altamente qualificadas e nem todo mundo vai ter o acesso para conseguir esse tipo de educação para ter essas skills para entrar nesse mercado. Então, meio que acaba marginalizando mais as pessoas que não têm acesso à informação. Eu entendo seu ponto de vista e ele não está errado, não. Quem que falou? Deixa eu ver aqui, foi o Gabriel. Ele não está errado, não, Gabriel. Mas concorda comigo que de repente o problema vai um pouco além disso? Essas pessoas, o que não deveria acontecer é o fato dessas pessoas não terem acesso a formas de saírem dessa situação de baixo conhecimento, sem acesso à educação, sem acesso a outras coisas. Não sei se você consegue entender meu ponto de vista. Eu concordo que, do jeito como funciona na prática, muitas dessas pessoas vão ficar marginalizadas por falta de acesso. Mas o que deveria acontecer é, uma vez que essas pessoas estão precisando disso, a gente ter políticas que eventualmente atendessem essas pessoas e não que, de repente, sacramentassem que ela tinha que ser um cortador de cana pro resto da vida dela. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, eu entendo também. Tipo, são os dois lados, né? E eu acho que o problema é mais que, tipo, a gente às vezes pensa no que como deveria ser e como é na prática, às vezes diverge um pouco. Que nem você falou da parte das políticas e tal, que não cabe ao desenvolvedor de software fazer. Pois é. Ou engenheiro, ou o que se for. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é que, assim, muitas das coisas que às vezes nós somos culpados por causar, né, não necessariamente nós estamos causando. Às vezes aquilo está acontecendo porque outros profissionais que deveriam estar fazendo a parte deles não estão. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Só para a gente não carregar, às vezes, um fardo que muitas das vezes não nos cabe. É mais nesse sentido que eu tô conduzindo aqui essa parte da discussão com vocês. Mas eu concordo plenamente com você que, às vezes, o ideal do real é muito diferente. Bom, focado aqui em computadores podendo causar problemas de saúde nas pessoas, né? Isso é um lado da moeda, né? Quando a gente fica muito tempo na frente do computador, a gente fica estressado mesmo. Quando eu falo de LER, aqui eu estou falando de lesão por exercício repetitivo, né? Isso pode acontecer também, né? Radiação dos monitores, às vezes causa problema de vista, lesão na coluna devido à postura não muito adequada, ou às vezes um ambiente ali de trabalho não tão ergonômico quanto deveria. Problemas de saúde podem ser causados pelos computadores, sim. Mas a gente não pode carregar esse fardo olhando só por esse ponto. Olha só, agora, por exemplo, durante a pandemia, os computadores estão sendo usados, né, para encontrar cura da doença, né, para encontrar tratamentos. Então, da mesma forma que ele prejudica por um lado, ele ajuda de outro. Então, aí a gente tenta encontrar um certo equilíbrio entre as coisas. Aqui não vai ter herói e vilão, né? Como tudo na vida, tem ponto positivo, tem ponto negativo. Tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre crimes feitos com computador. E, naturalmente, eu vou falar sobre vírus, worms, cavalo de Troia, keyloggers, hijackers, phishing e fraudes como, por exemplo, os crackers. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar da grande maioria desses termos, mas provavelmente não sabem exatamente a diferença entre cada um deles. A gente tende a pegar tudo isso daqui e colocar num bolo só e chamar de vírus. Vírus de computador. Mas existem técnicas, né, maliciosas ligeiramente diferentes e, obviamente, antiéticas e, em alguns casos, ilegais, e é o que a gente vai explorar a partir de agora. Tá?
Vocês já ouviram falar desse termo worm? Aplicado, obviamente, no contexto de computação, porque o worm, se a gente fazer uma tradução literal, é minhoca, né? Mas o que seria essa minhoca aí, né, do ponto de vista de crimes, né, com o computador? É o famoso vírus de pendrive, como a gente costuma dizer. Quem nunca pegou um vírus de pendrive, né? Pegou o seu pendrive, colocou lá no computador público e depois, quando foi usar aquele pendrive em outro lugar, os arquivos já não estavam ali, né? Ou foram modificados, coisa nesse sentido. Basicamente, um worm é um programa de computador, é um software. Todo vírus é um software, né? Todo vírus é um software. No caso do worm, a característica principal dele aqui é que ele é autorreplicante. Ele não precisa de outro software para ele poder se propagar. Ele consegue fazer isso sozinho. Muito bem. Quando a gente fala de cavalo de Troia, com certeza vocês já ouviram falar da história, né, do cavalo de Troia, né? Que basicamente foi um presente que foi dado lá durante a guerra, né? Era um cavalo de madeira grandão, bonito, né? Abriram as portas lá da muralha, o cavalo entrou, de noite, dali de dentro daquele cavalo saíram vários soldados e mataram todo mundo, né? Na história aí de Troia, não é? É basicamente essa a história do cavalo, imagino que vocês conheçam, né? O que o vírus, né, ou o tipo de ataque conhecido como cavalo de Troia faz, não é nada muito diferente, não, tá? Basicamente, o que um cavalo de Troia faz, tá? Ele age entrando num computador, criando uma porta para uma possível invasão. O cavalo de Troia em si, ele não causa muito problema, não ele, mas ele abre as portas para chegar os soldados, para chegarem os soldados e causar todos os problemas do mundo, né? Então, ele tem como objetivo aqui se manter oculto, enquanto ele baixa e instala essas ameaças que são mais robustas, que podem ser worms, hijackers, entre outras coisas. Tá certo? Então, o cavalo de Troia ele serve apenas para abrir espaço na segurança para o ataque ser feito por outros. Essa é a ideia dele. Quando a gente fala de keylogger, né, o keylogger ele é basicamente o que o nome dele quer dizer mesmo, tá? Ele basicamente registra tudo que a gente digita no computador, tá? A gente às vezes acha que não existe esse tipo de coisa, mas existe. Não é um tipo de golpe tão comum atualmente, mas, enfim, existe. É um software que, uma vez instalado no seu computador, ele começa a capturar tudo que você está digitando. E você pode estar digitando senha, número de cartão de crédito, tudo que você estiver digitando. Ele consegue capturar aquilo e enviar para algum lugar. E, naturalmente, alguém vai usar aquela informação para fazer algum tipo de golpe mais sério. E, óbvio, dentro de um contexto de ética, que é o objetivo da nossa aula, tudo isso daqui é antiético, né, gente? A gente consegue ver algum ponto positivo de usar esse tipo de coisa? Tirar alguma vantagem que não seja individual, né? Alguma vantagem coletiva de usar isso? Não tem. Isso aqui é algo malicioso mesmo. Quando a gente fala de hijacker, né? Eles são sequestradores, tá? É muito comum da gente ver isso também. Às vezes você instala algum software e ele vem com hijacker junto. Aí ele muda, por exemplo, a página inicial do seu navegador. Quem nunca, né? Começar a ter a página inicial lá, uns sites de poker, né? Ou às vezes algumas coisas até de pornografia, né? Que, poxa, você não tinha intenção para aquilo dali, mas você instalou algum software, ele veio junto com aquele negócio, mudou o comportamento. E o que é interessante, eu não sei se vocês devem ter uma noção bem clara, que hoje em dia tudo na internet é baseado em publicidade, monetização. Os YouTubers, por exemplo, eles vivem de monetização daquelas propagandas que aparecem lá enquanto estão vendo os vídeos e tudo mais. Mas os sites também têm muitas publicidades. E muitas das vezes os anunciantes eles pagam para quem está exibindo, né, o anúncio, não apenas por exibir o anúncio, mas por interações com o anúncio, ou seja, cliques naqueles anúncios. Muitas das vezes os hijackers eles são criados para redirecionar, né, as páginas para páginas escolhidas pelos programadores que vão gerar monetização por meio das publicidades. Então você cria um tráfego artificial para um local na internet e aquilo te traz dinheiro diretamente por meio de propaganda. Então olha que
Quase que eu usei o termo que eu não queria aqui, mas olha que antiético, né? Olha que antiético. É muito antiético você fazer um negócio desse. Quando a gente fala de phishing, ela é baseada em engenharia social. Quando a gente fala de engenharia social, a gente está falando de técnicas que você tenta ludibriar as pessoas por meio de informações falsas, tá? Basicamente, isso daqui são os golpes quando você tenta criar páginas ou softwares que têm uma estrutura visual idêntica ao da ferramenta real. Só que aí a pessoa, por achar que aquilo é o local correto, ela vai lá, coloca os dados dela e tudo, e quem criou aquele sistema de phishing pega aqueles dados e usa para outras coisas, né? Isso nem sempre é feito de forma deliberada, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, tinha um servidor de um projeto nosso no DPI que ele foi invadido sem o nosso conhecimento, obviamente. Ele estava com uma versão desatualizada do Windows Server. Então, devia ter algumas brechas de segurança e invadiram. E não só invadiram o servidor, como transformaram o nosso servidor em um host de um site que era idêntico ao do Banco Santander. Ele estava fazendo phishing do Banco Santander por meio do nosso servidor. Então, eventualmente, alguém poderia entrar, ver aquilo, achar que estava no internet banking do Santander, digitar lá o usuário e senha. Quem pôs aquele ataque no nosso servidor estava interceptando isso e usar essa senha depois para fazer outra coisa. Muito bem. Por fim, a gente fala aqui do cracker, né? Que às vezes a gente confunde cracker com hacker, né? Quando a gente fala de cracker, o cracker aqui ele está da ideia de quebrar mesmo, tá? A ideia do cracker é quebrar o sistema de segurança de um sistema de forma ilegal e, obviamente, sem ética. E tenta tirar vantagem disso. O famoso jogo craqueado. O que é o jogo craqueado? Você baixou aquele software, você não comprou ele, tá? Mas você consegue driblar os mecanismos de segurança daquilo para ele se passar por um jogo original, né? Isso, além de ser crime, não é, de pirataria, não é um ataque aí completamente antiético. Imagina só, alguém desenvolveu aquele software e quem craqueou também é um desenvolvedor. Então, poxa, o cara está prejudicando a própria comunidade dele, né, de desenvolvedores, para ele tirar vantagem pessoal. Poxa, esse sujeito aí ele deveria ser eliminado, né? Porque todo mundo está perdendo do ponto de vista coletivo, né? Então a gente vê muito, por exemplo, o software trial, que é aquele software que você baixa, você pode usar ele às vezes por um intervalo de tempo limitado ou com alguns recursos limitados, e o cara vai lá, dribla as travas de segurança do trial e torna ele num freeware, né? Você com acesso a tudo. Isso é craquear, isso é ilegal, isso é antiético. Vamos lá, o papo está seguindo. E a gente vai falar agora um pouco sobre outra questão que também pode ser um pouco polêmica, tá? E ela está muito em alta, essa discussão tem tudo a ver com ética e moral também, que é a questão privacidade versus anonimato. Cada vez mais a gente vê discussões acaloradas aí sobre a necessidade de se promover a privacidade na rede, né? Ah, o Facebook está roubando os meus dados, o Google sabe tudo da minha vida, né? Eu me sinto incomodado com isso. Estou só ilustrando, não é? Tipo de coisa que às vezes direciona essa discussão, tá? Isso não deixa de ser uma verdade, tá? Qualquer curtida que a gente dá numa rede social, né? Qualquer pessoa que a gente faz amizade, qualquer página que a gente segue, né? Você está criando um dado que naturalmente essas empresas usam para traçar o seu perfil. E uma vez que esse perfil é traçado, ela pode te recomendar coisas, não necessariamente coisas ruins, né? Tem vantagens nisso também, né? Mas, vamos lá. Muitas das pessoas acham que o anonimato é a melhor forma que a gente tem para obter privacidade na rede. Poxa, se eu pudesse fazer tudo anônimo, eu ia ter privacidade, ninguém ia saber quem sou eu, o que eu fiz, e, poxa, só tinha vantagens nisso daí, né?
Será que só tem vantagem nisso daí? Obviamente que em alguns aspectos isso é vantajoso. Por exemplo, informações pessoais do cidadão. Pessoal, hoje em dia, sem o mínimo de esforço, infelizmente, você consegue saber praticamente qualquer tipo de coisa de uma pessoa na internet. Existem sites hoje em dia, alguns inclusive pagos, né, que você digita, por exemplo, o nome de uma pessoa nesse site e ele começa a te retornar informações como número de telefone, endereço, CPF, certidão de nascimento, nome do pai, nome da mãe, quem que é o vizinho, tudo, tá? Isso é um negócio meio assustador mesmo, tá? Se a gente tiver o anonimato, sem dúvida, a gente ganha muito em termos de privacidade, concordo. Mas como tudo que eu estou mostrando na aula aqui, a gente tem o contraponto também, tá? A privacidade, né, obtida por meio do anonimato, ela pode ajudar pessoas que aplicam golpes, por exemplo, como lavagem de dinheiro. Se tudo fosse anônimo na internet, você não ia conseguir chegar a quem praticou esse tipo de crime. Venda de drogas na internet, se você não conseguisse rastrear IP e tudo mais, né? Fraudes eleitorais, gente, fake news, a gente está vivendo isso aí no noticiário todo dia, a gente vê, tem uma CPI aí de fake news e tudo mais. Se fosse tudo completamente anônimo mesmo, se é que aconteceu, quem sou eu para julgar, né? Quem tem que julgar é a justiça, não sou eu. Mas se aconteceu mesmo, isso ia passar e despercebido, nunca ia descobrir, né? Se já é difícil de descobrir, tendo essa falta de privacidade, imagina se a gente tivesse tudo, né? Terrorismo, aproveitar de gente indefesa, a própria criptografia ponto a ponto, né, do WhatsApp é um exemplo que eu coloco nesse contraponto aqui. O que é a criptografia ponto a ponto do WhatsApp? Vamos lá. Quando a gente fala de criptografia ponto a ponto, significa que os servidores do WhatsApp, eles não possuem a chave para descriptografar as mensagens que são enviadas de uma pessoa para outra. Se eu estou mandando uma mensagem ali para o Gilberto, no WhatsApp, somente no meu WhatsApp e no dele, a gente consegue interceptar aquela mensagem e saber o conteúdo. Tá? O que acontece, então? Por que eu estou falando isso do ponto de vista negativo? Vamos lá. Se eu cometi um crime, ou se o Gilberto cometeu um crime e a gente estava combinando isso via WhatsApp, o WhatsApp realmente não pode ajudar a justiça em nada. Não tem como. Quando eles falam que eles não têm esses dados, é porque eles não têm mesmo. A maneira como é criptografado é ponto a ponto. Aí vocês podem pensar, mas recentemente a gente viu, por exemplo, dados de conversas de celular, né, via WhatsApp, via Telegram, de pessoas que foram vazadas. Como que foi vazado, então? Foi vazado porque os celulares dessas pessoas foram invadidos. E aquele celular, ele descriptografa a mensagem. Então, sim, você consegue pegar ela na ponta. No servidor, você não pega. Então, se essa pessoa fosse esperta o suficiente para não ser invadida, aquele dado não vazava. Muito bem, mas vocês conseguiram entender meu ponto, gente? Até mesmo esse tipo de discussão, poxa, então tudo na internet tem que ser na base do anonimato, porque aí a gente vai ter privacidade e não vamos, por exemplo, ser fraudados, entre outras coisas. Concordo em partes, mas isso traz outros problemas. Isso gera brechas para pessoas mal intencionadas. Ok? É muito difícil. Quando a gente discute sobre ética e moral, a gente às vezes não chega em determinadas conclusões. Mas o mais interessante é analisar os dois pontos. Quanto à propriedade intelectual, que tem a ver também com questões éticas, morais e legais aqui, né? Há debate sobre o que pode ser protegido na área de software, né? Professor, eu vou desenvolver software, né, daqui a pouco, eu vou ser um profissional, né, da área da computação. Como que eu posso ter a propriedade intelectual das coisas que eu vou produzir protegidas? Eu posso eu posso proteger o código-fonte? Eu posso proteger o algoritmo? Eu posso proteger a ideia? Eu posso proteger o look and feel, que seria o aspecto visual ali e comportamental do software que eu estou desenvolvendo? Olha, basicamente, pessoal, a gente só consegue proteger, do ponto de vista de registro, os dois que eu grifei aqui: código-fonte e look and feel. Então, vamos lá.
eu vou ilustrar com a ideia de jogo, tá? Que jogo é um software que todos vocês consomem, então é fácil da gente ilustrar por meio disso, tá? Imagina só, primeiro jogo de futebol que foi criado na história. Vocês podem até pesquisar aí, confesso que eu não sei qual que é. Mas tudo bem, foi desenvolvido um código, era um jogo de futebol eletrônico, não é? Imagina se fosse possível, naquela época, alguém registrar a ideia e falar, olha, jogo de futebol eletrônico, a ideia é minha. Registrei patente. Qualquer pessoa que for desenvolver um jogo de futebol de agora para frente vai ter que pagar royalties para mim, que a ideia foi minha. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Porque não é assim que funciona para a tecnologia mesmo. Seria algo extremamente restritivo. A gente não consegue registrar uma ideia, não consegue registrar um algoritmo. A gente consegue registrar o código-fonte e o look and feel. Por exemplo, vamos analisar no cenário de hoje. A gente tem dois grandes jogos de futebol aí que o pessoal joga, que é o FIFA e o PES. Certo? O FIFA tem o seu código registrado. O PES tem o seu código registrado. A interface do FIFA, né, o aspecto visual, os menus e tal, é peculiaridade dele, é registrado. Do PES também. Se por um acaso o concorrente fizer um software que tem exatamente a mesma cara do outro, ele está infringindo a propriedade intelectual que é garantida. E ele vai sofrer sanções por isso. Tá? Da mesma forma que ele não pode pegar o código-fonte total ali daquele jogo e usar no outro, uma vez que ele é registrado. Ah, mas e se ele pegar aquele código, só olhar e tirar ideias e reescrever da forma dele? Ele pode. Porque ele não está usando o mesmo código-fonte, ele está usando a ideia, e a ideia não pode ser registrada. E software, obviamente, tem direito autoral, né? Tem copyright. E isso se aplica para alguns cenários. Por exemplo, um dos grandes problemas do Windows Phone não ter dado certo era isso. Porque, veja só, quando a Samsung, quando a LG, quando a Motorola ou qualquer outra montadora de celular instala o Android no aparelho dela e coloca no mercado, ela não tem que pagar nada por isso. Ela não tem que pagar royalties para o Google, nada. Porque o Android é um software livre, né? Um software livre, aberto e não tem esse tipo de situação. O Windows Phone era diferente. Os direitos autorais do Windows Phone eram da Microsoft. Quando a Nokia, por exemplo, colocava um aparelho no mercado com o Windows Phone, ela tinha que pagar royalties para a Microsoft. Por que quase nenhuma montadora de aparelho montou o Windows Phone? Pouquíssimas. Praticamente só a Nokia que montou e uma ou outra perdida colocou também. Para não pagar royalties, né? Se você tem que pagar royalties para quem desenvolve, aquele produto vai ficar mais caro, porque você vai ter que repassar aquele custo para o consumidor final. Se você tem algo tão bom quanto que você não paga nada, você vai usar aquilo. Basicamente essa é uma das principais ideias, né, para o Windows Phone não ter sido tão popular no mercado. Porque ele não era uma ferramenta ruim, não. Do ponto de vista de desenvolvimento era muito bom, do ponto de uso também era bom. Só que, poxa, poucos usuários usavam. Porque poucos montadores de celular colocavam aquele sistema operacional nos seus aparelhos. Do ponto de vista de desenvolvedor de software, a gente desenvolve para qual plataforma? Para aquela que tem mais uso, que você vai ter mais cliente, né? Então, muita gente não desenvolvia para o Windows Phone porque tinha pouco usuário. E aí entrava naquele ciclo vicioso. Eu não comprava o Windows Phone porque não tinha alguns aplicativos para ele. Como eu não comprava, as pessoas não faziam, enfim, deu tudo errado. E começou o problema por aqui, ó, direitos autorais. Ó, a CPPI, que é a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual da UFV, ela promove, por exemplo, o registro de software aqui na universidade. E ela serve para quê? Para proteger a universidade quanto à comercialização de produtos desenvolvidos, financiados por ela, sem que ela receba nada em troca. Vou dar um exemplo, tá?
você é um aluno de iniciação científica aqui da UFV, então você recebe bolsa para isso, a universidade está financiando a sua pesquisa, concorda comigo? E aí você desenvolveu um software nessa pesquisa e transformou ele num produto e vai começar a vender, ok? Como a universidade financiou esse software, ela tem direito à participação nos lucros, né? Então, se você registra esse software na UFV, uma parte dos lucros fica com a universidade, outra parte fica com você. Tem gente que confunde um pouco isso, tá? Tem gente que pensa que é a seguinte maneira, já vi pessoas com essa interpretação errônea. Ah, eu fiz um software enquanto eu era aluno da UFV, então a UFV tem direito à participação nos lucros daquele software. Veja só, se o seu vínculo com a universidade era simplesmente de aluno, mas você fez isso nas suas horas vagas, na sua casa, você não usou equipamento da universidade, você não recebia bolsa, nenhum professor te orientou, enfim, você era aluno porque naquele período da sua vida você era aluno, mas você fez por sua conta. A universidade não tem participação nenhuma nisso. Tem gente que tem a interpretação seguinte, não, ela me ajudou porque ela me deu aulas, ela trouxe esse conhecimento para mim. Poxa, mas se a gente for olhar por esse lado, toda a universidade vai lucrar por tudo que é feito no mundo, porque, né, quase sempre as pessoas passaram ali por uma educação formal antes de criar esses produtos que são inovadores. Não é essa a interpretação. Quando a gente tem essas proteções e a gente fala de pirataria, isso traz alguns problemas muito graves, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar o seguinte, tá? Há um debate muito grande aqui sobre a patente de algoritmo, né? Tem gente que acha que é o algoritmo, e observem que algoritmo e código-fonte não é exatamente a mesma coisa. Você consegue pegar um algoritmo e fazer vários códigos-fonte diferentes para ele, em linguagens diferentes e tal, usando a mesma ideia, né? O algoritmo, se tivesse como a gente patentear ele e não o código-fonte, isso ia limitar muito a ciência, gente. Eu sei que vocês não tiveram ainda tantas disciplinas de programação, não chegaram a ver estrutura de dados, mas, por exemplo, lá em estrutura de dados vocês vão estudar, por exemplo, os algoritmos de ordenação, quicksort, bubble sort, merge sort e por aí vai, tá? Se esses caras fossem patenteados, imagina só, quando você fosse desenvolver um software na sua casa e você tivesse que fazer qualquer tipo de ordenação ali de valores, e você fosse publicar esse software depois, você ia ter que pagar royalty para alguém. Não faz muito sentido, entendeu? Isso limitaria muito quem teria a condição de desenvolver software profissionalmente. Entra na mesma discussão que vocês viram lá no documentário do ABC e do ENIAC, que a patente do ENIAC caiu, e aí muitos outros computadores puderam ser desenvolvidos dentro das garagens, né, das pessoas, sem ter que pagar nada para ninguém. A Apple não teria nascido, por exemplo, se aquela patente não tivesse caído, né? Vocês já pararam para pensar nisso daqui? As leis de que país se aplicam quando eu estou na internet? É a lei do país onde eu estou, por exemplo, eu estou no Brasil, né? Mas eu posso estar acessando um site americano. Qual lei que se aplica aqui? A lei do Brasil ou a lei dos Estados Unidos? Depende. Depende do ponto de vista. Você, como usuário, você responde às leis do país que você está acessando. Então, vamos supor, eu estou no Brasil, eu estou fazendo alguma coisa usando a internet no Brasil, e aquilo é proibido no Brasil. Ou então vamos pegar o caso lá da China. O Google é proibido na China. Aí o cara vai lá, usa uma proxy e acessa o Google, ele está infringindo a lei da China naquele momento. Porque no país onde ele está acessando a internet, ele não pode fazer aquilo. Agora vamos nos colocar em outro lado, tá? No Brasil é proibido, por exemplo, o aposta, jogo de azar. Ok? A gente não pode. Mas existem sites, ferramentas que promovem esses jogos de azar. Se esses donos de ferramentas hospedassem ela no Brasil, eles teriam um problema muito sério, porque a lei brasileira não permite isso. Mas o que muitos fazem? Hospedam essas ferramentas em países que permitem esse tipo de jogos. Então, ele, como fornecedor de serviço, não está fazendo nada de errado.
porque ele está seguindo a lei do país onde ele hospedou. É um oportunismo, mas é assim que funciona. Bom, quais práticas de negócio são aceitáveis quando eu estou na internet? Afinal de contas, eu estou num ambiente sem lei? Não. A gente tem que seguir as leis do país que a gente está, como eu falei, ou seja, já que a gente é usuário aqui nesse ponto de vista, e normas internas, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de um sistema de venda de vagas em disciplina que um aluno do curso de Ciência da Computação fez aí há um tempo atrás. E respondeu aí sindicância interna da UFV, correndo risco de ser desligado da universidade. Qual que era a ideia do cara? A ideia, convenhamos, eu tenho que reconhecer, a ideia é muito boa, tá? Quando a gente está na fase de acerto de matrícula no Sapiens, fica a famosa batalha do Sapiens. Você piscou o olho, acabou a vaga na disciplina. Piscou o olho, surgiu uma vaga e fica nisso. O que esse aluno tinha feito? Ele fez um sistema que fazia o web crawler no Sapiens. Ele ficava lendo os dados do Sapiens e tirava vantagem de que forma? Vamos lá. O usuário recebia, vamos supor, 3 tokens de graça lá nesse sistema, para começar a usar. E ele colocava lá, eu quero uma vaga na INF 191. E apertava um botão. O sistema começava a vasculhar os Sapiens. Quando ele achava uma vaga naquela disciplina, ele matriculava o cara automaticamente naquela vaga e consumia um token. O sistema, pô, do ponto de vista do usuário, um negócio maneiro pra caramba, né? Acabava os tokens, você queria mais. O que você tinha que fazer? Comprar. Ele vendia os tokens, né? Pô, a ideia do sistema é espetacular, vamos lá, a ideia é muito boa, mas é errado, né? Porque as leis e normas internas da universidade proíbem veementemente esse tipo de coisa. Ele estava infringindo a segurança de um sistema interno. Ele quase foi desligado do curso por isso, tá? Por quê? Porque não seguiu as normas, além de ser completamente antiético, né, gente? Vamos pensar agora do ponto de vista coletivo. Eu não tenho dinheiro para comprar token para esse sistema. Mas eu preciso muito daquela vaga naquela disciplina, senão às vezes eu vou atrasar minha formatura em 6 meses. Poxa, você foi prejudicado por conta dessa atitude do colega. Coletivamente, isso foi muito prejudicial. Tecnologia da informação não é vilão, tecnologia da informação não é herói, né? O que a gente tem aqui em mãos é uma ferramenta que deve ser utilizada com limitações, assim como qualquer coisa na nossa vida, né? A gente não tem nada aqui completamente sem limite que nos dá a opção de fazer absolutamente qualquer coisa que a gente quer. Tem limitações, uma vez seguida, né? E pensando de forma coletiva, a tendência é ser muito melhor do que pior. Fechando de vez, a gente vai falar um pouquinho sobre pirataria. Quando a gente fala de pirataria, pirataria não é apenas algo antiético, não é apenas algo imoral, dependendo do ponto de vista de quem está analisando, né? Mas pirataria é algo ilegal, na lei brasileira mesmo, tá? Então, a violação de direitos autorais de programa de computador, né, programa de computador ou software, ela é prevista aqui, ó, no artigo 12 dessa lei de 1998, que ainda é vigente. E ela prevê detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E se quando a pirataria tiver ainda fins comerciais, essa pena e multa ainda são maiores, tá? Vamos supor, imagina o cenário do camelô. Eu não só estou pirateando um jogo, como eu estou vendendo um jogo pirata, tá certo? A multa para quem está vendendo, que no caso o camelô, é pior, né? A penalidade, né, para quem está vendendo ainda é pior do que para quem está comprando. Tá? Embora ambos estejam agindo de forma ilegal. E convenhamos, se a gente for olhar para o coletivo, isso está mais do que certo. Porque quando a gente estiver desenvolvendo os nossos softwares e comercializando eles também, a gente não vai querer sofrer esse tipo de problema, né? É muito caro para desenvolver um software. Se você não tiver retorno daquele investimento, você pode falir uma empresa. O software livre, ele contribui como, né, para diminuir a prática de pirataria? O software livre, como vocês já viram, já pesquisaram, ele basicamente dá uma liberdade absoluta para você fazer com aquele código exatamente o que você quiser, né? Você compila, você comercializa, você usa, você modifica,
Então, para que você precisa quebrar a propriedade intelectual de alguém que estava protegido por aquilo, né? Até por isso que tem muito software livre que é feito de forma... Gente, a própria ideia da criação do Linux. O Linux surgiu para tentar ser exatamente a mesma coisa que o Unix era. Mas ele não acessava código-fonte. E ele não copiava a interface. Ele tentava ter o mesmo comportamento, né? Ele reproduzia a ideia sem copiar exatamente de quem fez. Isso é legal. Da mesma forma como acontece em outros softwares. Quais modalidades de software gratuitos existem aí? Vocês já estudaram, né? A diferença de software livre para código aberto. E, enfim, a gente tem opções, freeware, shareware. Shareware é quando isso é limitado a recursos específicos, tempo. Enfim, não faltam opções de software para quem não quer pagar por isso. O errado é cometer o crime de infringir a propriedade intelectual de alguém. Galera, deixo aqui algumas referências, bibliografia para quem quiser se aprofundar no assunto. Espero ter conseguido levar para vocês aí um pouquinho de conhecimento e, por favor, não se esqueçam de tudo que a gente discutiu aqui nessa disciplina, que por mais que seja uma disciplina introdutória, tem conceitos importantes aí que vocês deveriam levar para a vida profissional de vocês, tá? Especialmente no que se refere a questões éticas que a gente acabou de discutir, tá? De nada serve um profissional que é exemplar tecnicamente, conhece as melhores tecnologias, tem todo o conhecimento científico, mas que na prática atua de forma suja, tá? Pensando na nossa sociedade como um todo, se a gente não tiver cidadãos éticos, esse país não melhora nunca, tá? Não tem como a gente desejar políticos melhores, profissionais melhores, se a gente não fizer a nossa parte. Tá bom? Valeu!